Caros amigos aqui do canal Via Romana, como vão? Pois bem, eu estou gravando esse vídeo aqui como resposta ao senhor Conde, que recentemente, dias atrás, fez algumas acusações a meu respeito, sem citar o meu nome, como é do feitio dele. Aqui no nosso canal nós não fazemos assim. Nós, quando temos que fazer crítica a alguém, nós citamos o nome, nós damos nome aos bois, porque aqui nós somos homens suficientes para aguentar as consequências do que nós falamos. Se eu não tiver coragem de falar na cara o que eu estou dizendo aqui, na cara da pessoa, eu nem falo. As coisas que eu falo no Facebook, no Twitter, no Instagram, eu tenho coragem de dizer face a face perante a pessoa, então no tribunal. Porque senão eu não falaria. Então, se você é homem suficiente, você fala dando nome aos bois. Você cita o nome da pessoa, ao invés de fazer insinuações. Pois bem, ele fez uma crítica a meu respeito, dizendo que eu tinha condenado Dom Henrique Soares ao inferno. Além do mais, fez também algumas observações sobre minha posição sobre fascismo e nazismo, dizendo basicamente que eu não poderia acusar Dom Henrique Soares de heresia, dado que eu apoio integralmente o fascismo e o nazismo. Então, esse vídeo aqui é para responder a essas falácias, a essas mentiras do senhor Conde, que além de contar mentiras, se esconde atrás de insinuações e de vírgulas e exclamações, em vez de ir direto e reto ao ponto. Perfeito? Então é o seguinte, em primeiro lugar, eu não condenei Dom Henrique Soares ao inferno. Primeiro porque eu não tenho poder para isso, não sou Deus. Em segundo que eu levantei uma dúvida a respeito de se ele foi ou não salvo, dadas as heresias que ele defendia, entre as quais negação da existência de Adão e Eva, a negação da sílabos e da quanta cura, e a consideração de que o Papa São Pio X teria errado ao considerar o pensamento moderno como um todo como condenável na passende, o modernismo como um todo como condenável na passende. Modernismo enquanto uma tendência teológica moderna. Perfeito? Em razão disso, em razão do adágio fora da igreja na salvação, em razão de que todo herege está excluído da igreja, nós temos razões mais do que fundadas para duvidar da salvação de Dom Henrique Soares. É claro que ele não foi objeto de uma condenação formal, não é isso? Mas que condenação formal houve desde o Vaticano II até os dias de hoje para aqueles que cometeram heresias deste naipe? Eu desconheço. Perfeito? Então, levando em consideração esses fatos de conhecimento público, de domínio público, nós, no Twitter, nos manifestamos dizendo que Dom Henrique não poderia ser considerado um santo súbito, como alguns estão tentando levar a cabo, levar adiante essa campanha. E lembrei das heresias que ele havia cometido, havia ensinado ao longo do seu munus, como bispo, da sua missão como bispo. Nisso eu comentei o seguinte: não desejo que ele tenha sido condenado, mas acho bem difícil que ele tenha sido salvo. Uma dúvida que eu tenho, uma opinião minha, e quem considera que eu estou errado, que prove com argumentos teológicos e doutrinários que eu não posso duvidar da salvação de uma pessoa. Tá? É claro que eu não desejo a perdição do Dom Henrique, é claro que eu sei que entre o leito de morte e o falecimento existe espaço para a graça de Deus, para a misericórdia. Tomara que tenha acontecido, tomara que ele tenha se arrependido dos seus pecados, das suas heresias, mas eu não sei se aconteceu. Então, partindo daquilo que nós temos como conhecimento, partindo do fato de que ele, até o momento em que foi internado, mantinha as posições que há anos vinha tendo e manifestando, creio eu, que a sua salvação é bem improvável. Não impossível, evidente, mas improvável. Então, a partir disso, o senhor Conde montou toda uma acusação a meu respeito, como é de praxe da parte dele, fazendo insinuações, inclusive, sobre fascismo e nazismo. E sobre isso também, eu queria responder o seguinte: a igreja não condenou o fascismo. Nós já tivemos oportunidade aqui, em outro vídeo, de esclarecer esse assunto.
O fascismo não é absolutamente incompatível com a igreja, com a doutrina da igreja, como é comunismo e liberalismo. O fascismo é semi-compatível e semi-incompatível, ou seja, tem coisas que são incompatíveis e tem coisas que são compatíveis. Por essas e outras, na non abbiamo bisogno de Pio XI, desculpem, tá? Lá na parte 4, no parágrafo 4 da parte 4, o Papa Pio XI diz: não é nosso desejo condenar nem a doutrina, nem o partido fascista, nem o regime fascista, mas apenas apontar algumas incongruências entre o partido e o regime e a doutrina que a igreja postula em termos políticos, inclusive. A Non Abbiamo era uma encíclica que vinha tentar resolver a questão da ação católica. Depois a gente pode até gravar um vídeo sobre isso. Mas, enfim, não houve uma condenação explícita ao fascismo. Inclusive, houve uma aliança entre o Papa e Mussolini, entre a igreja e o regime fascista, que chegou a reconhecer mesmo a igreja como religião oficial da Itália e a garantir a mesma o Estado Vaticano. Né? Uma relação que foi profícua, foi proveitosa para ambos os lados, e principalmente para a igreja, que depois que o regime caiu, a igreja permaneceu com o Estado Vaticano, tendo possibilidade de ter representação diplomática no mundo inteiro. Então, viva Mussolini por isso. Né? Quanto ao nazismo, eu nunca disse que eu aprovo, ipsis literis, todos os elementos do nazismo. Reconheço que existem problemas graves, houve problemas graves no Terceiro Reich, na doutrina nazista, no arianismo nazista, né? Mas é bom lembrar que em 1936, quando Hitler decretou as leis de Nuremberg, o Observatório Romano, jornal do Estado do Vaticano, jornal oficial do Estado do Vaticano, e a Civiltà Católica, revista dos jesuítas, que era um braço direito do Papa na época, formadora da opinião pública católica em assuntos variados, desde religião até vida social, cultura, política, aprovaram as leis de Nuremberg, né? E o padre Gustav Gundelascher, que era um catedrático da Universidade Gregoriana de Roma, escreveu um artigo na Civiltà dizendo o seguinte, que aquelas leis estavam absolutamente de acordo com os preceitos da igreja e os ensinamentos da igreja sobre os judeus. Portanto, em alguns aspectos houve compatibilidade entre as ações do Reich e a igreja. Lembrando que houve uma concordata também entre o Terceiro Reich e a Igreja Católica, conseguida através do cardeal Pacelli, que depois viraria o Papa Pio XII. Eu me pergunto, houve concordata da igreja com regimes comunistas, com países comunistas? Houve concordata da igreja com países laicos, liberais? Não. Mas houve com Reich. Houve acordos com Mussolini, né? Houve acordo com Franco e tantos outros representantes da terceira posição nacional. Então esse senhor, ele tenta a todo momento mentir a nosso respeito. Né? E o que é mais interessante é assim, que ele vem com um discurso de defesa do Henrique Soares, que era um postulador do poligenismo, uma heresia que os nazistas defendiam. Os nazistas acreditavam que as raças humanas tinham origens diferentes, variadas. Né? É a mesma tese que Dom Henrique Soares defende. Em vez de monogenismo, todos os seres humanos originários de Adão e Eva, o poligenismo, ou seja, várias origens. Né? Não existe um único tronco, um único casal que deu origem a toda a humanidade. Ou seja, Dom Henrique Soares postulava a mesma heresia que os mais radicais arianistas nazistas postulavam. E, no entanto, o senhor Conde passa pano nessa heresia e, ao mesmo tempo, acha que tem moral para criticar o nazismo. Então, era isso que nós tínhamos a dizer. Todas essas acusações que esse senhor fez a nós não passam de mentiras, de falácias, que são feitas por puro espírito de birra. Não sei se ele não é capaz de entender essas coisas que a gente diz, ou se ele não quer entender. Acho mais provável que ele não queira entender. É má vontade, é malícia. Então é isso, pessoal. Um abraço, até a próxima.